gente, tudo bem? Eu sou a professora Karen, professora de História, e hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos conteúdos. Então, hoje a gente ainda vai continuar falando um pouco sobre a história do Brasil, e o assunto da aula de hoje vai ser o período regencial. Então, na aula passada a gente falou um pouco sobre o primeiro reinado, da forma como ele acabou, e na aula de hoje a gente vai estar dando início ao período regencial. Então, a gente viu que quando Dom Pedro I renunciou ao trono, quem vai assumir vai ser seu filho, Pedro de Alcântara. Só que ele vai ter apenas 5 anos de idade. E nesse caso, dizia a Constituição que o governo deveria ser ocupado por 3 regentes, escolhidos por uma Assembleia Geral formada por deputados e senadores. Então, depois que em 7 de abril de 1831, quando Dom Pedro abdicou seu poder e deixou seu filho de apenas 5 anos, a gente vai ter um período no Brasil conhecido como período regencial, onde regências vão ocupar esse poder. E a gente vai ver que esse período regencial vai ser relativamente pequeno, ele vai durar apenas 9 anos, né, de 1831 a 1940, mas também a gente vai ver que foi um dos períodos mais agitados da nossa história, porque vão ocorrer várias disputas políticas entre o centro, o governo central, que vai estar sediado no Rio de Janeiro, com as províncias. A gente vai ter muitas revoltas sociais que vão explodir de norte a sul do país, que de certa forma vão acabar ameaçando a unidade nacional. Então, como eu falei, nesse período a gente vai ter intensas disputas políticas e vão surgir 3 grupos, 3 tendências políticas principais. Começando lá de baixo, a gente vai ter restauradores, que o que eles vão defender? Eles vão defender a volta de Dom Pedro I ao poder. Então, eles eram contrários às reformas sociais, eles queriam que o Brasil voltasse a ser como era antes, que Dom Pedro I voltasse e desse continuidade ao seu primeiro reinado. A gente vai ter os moderadores, que vai ser o primeiro aqui, que eles vão querer a manutenção dos privilégios das elites provinciais e monarquias constitucionais, só que eles vão ser ali no médio. Eles querem a manutenção dos privilégios, mas eles querem ter as províncias têm uma certa autonomia. E nós vamos ter os exaltados, que eles vão defender o federalismo, que vai ser a garantia de autonomia política e econômica para a província. E eles eram bastante favoráveis à república. E nesse período a gente pode dividi-lo em 4. A gente vai ter nesse primeiro momento uma regência trina provisória, que vai ter curta duração, que é apenas para manter a ordem, então não vai ser tão importante para a gente agora. Nós vamos ter a regência trina permanente, que vai de 1831 a 1834, e nela é importante a gente focar em 2 coisas. Primeiro, na criação da Guarda Nacional. Com a Guarda Nacional, a gente vai estar dando aos fazendeiros ricos o poder de coronéis. Consequentemente, eles vão acabar tendo grande poder político em suas localidades. Então, vão ser senhores bastante respeitados. E eles vão formar essas guardas nacionais para sua proteção e para a proteção dos seus. E essa guarda nacional, esse poder dado a esses coronéis, vai ser bastante importante para um fenômeno que a gente vai estudar mais lá na frente, na República, com o coronelismo, tá bom? Outra coisa bastante importante nesse momento vai ser o Ato Adicional de 1834. E o que é um ato adicional? É um conjunto de leis que vai modificar, de certa forma, a Constituição imposta por Dom Pedro I. E nesse ato adicional, vão trazer algumas coisas muito importantes, como, por exemplo, dava maior autonomia às províncias, então concedia a elas o direito de uma Assembleia Legislativa e de um orçamento próprio. Elas iriam decidir o que fazer com o dinheiro arrecadado, extinguiu o Conselho de Estado, vai substituir a regência trina por uma regência una. Então, vai se assemelhar bastante ao presidencialismo, a regência una vai ser
um dos momentos que mais vai se parecer com uma república. Então, a gente vai ter um regente que deveria ser escolhido por eleições. O Rio de Janeiro seria agora um município neutro. E nós vamos ter a suspensão do poder moderador até o fim do período regencial. Nesse terceiro momento da regência, nós vamos ter a regência una de Feijó. Então, pela primeira vez, a gente vai ter uma eleição para a escolha de um chefe de governo, e quem vai ganhar vai ser o padre Feijó. E a gente vai ver que durante o seu governo, ele teve que enfrentar várias rebeliões, revoltas que estavam acontecendo, como a farroupilha, a cabanagem. Isso acabou com que ele perdesse a sua credibilidade. E também a gente vai ver que vai existir uma grande oposição dos centralizadores, que eram contrários ao ato adicional que a gente falou anteriormente. E com toda essa pressão, a gente vai ver que Feijó vai acabar renunciando em 1837. E aí nós vamos ter o quarto momento da nossa regência, que vai ser a regência una de Araújo Lima. A gente percebe que a regência una de Feijó e a regência trina permanente, com o ato adicional, eles eram um pouco mais descentralizadores, né? E quando a gente vai ter a regência una de Araújo e Lima, a gente vai ver que vai ter um retorno dessa centralização monárquica. E aí a gente vai ver que Araújo Lima vai aprovar a lei interpretativa do ato adicional, que vai ser a retirada da autonomia das províncias que o ato adicional tinha dado, né? E dava ao governo central maior poder. Nós vamos ter em 1840 o golpe da maioridade, que vai ser a tentativa de estabilidade política e contenção dessas revoltas que estavam acontecendo no Brasil. Agora a gente vai falar um pouco sobre essas revoltas. Então, a gente vai ter alguns motivos, né, que vão fazer com que isso aconteça. Um deles vai ser os contrastes sociais marcantes em algumas regiões. Então, a gente vai ver que a região Nordeste, principalmente, vai se achar esquecida pelo poder central, que estava ali no Rio de Janeiro. A gente vai ter uma frágil unidade política do Estado brasileiro. A gente não vai ter, nesse momento no Brasil, uma ideia de nacionalidade. A gente não vai ter essa noção de unidade nacional. Então, um exemplo disso é que se a gente chegasse nesse momento da história do Brasil, por exemplo, no estado de Minas Gerais, e perguntasse a uma pessoa de que país ela ia dizer que ela era de Minas Gerais. Se a gente chegasse, por exemplo, em Pernambuco, perguntasse de que país ela ia dizer que era de Pernambuco. Então a gente não tinha esse sentimento nacional que a gente possui hoje, que vai ser construído logo depois. E vão ter tensas relações entre o governo central e algumas províncias, justamente pelo que eu já falei, eles vão se sentir abandonados pelo poder central. E aqui eu trouxe um mapa para vocês das principais rebeliões que vão acontecer no Brasil. Vai ter ali no Pará, que vai acontecer entre 1835 e 1840, que vai ser chamada de cabanagem. A gente vai ter a balaiada no Maranhão, que vai acontecer de 1838 a 1841. A Sabinada, que vai acontecer na Bahia, de 1831 a 1833. A Revolta dos Malês, que também vai acontecer na Bahia, em Salvador, em 1835. E nós vamos ter a Guerra dos Farrapos, que vai ser uma das maiores, que vai durar mais tempo, que vai acontecer no Rio Grande do Sul, de 1835 a 1845. Agora a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas, tá bom? Bem rapidinho, só pra gente entender melhor. Então, a gente vai ter a Revolta dos Malês, que vai acontecer na província da Bahia, que vai ser uma revolta de negros escravos islâmicos, que eles liam ao Corão, eles tinham a religião muçulmana como a sua religião. E o que vai acontecer? A gente sabe que na religião muçulmana eles têm algumas regras, né? Por exemplo, eles têm que, em certo horário do dia, orar em direção a Meca, né?
tinham que ler o Alcorão. E como eles eram escravizados, eles eram escravos, isso acabava sendo impossível, né? Pelas suas condições de vida. Eles não tinham nem casa, eles não tinham onde fazer os seus cultos religiosos. E aí a gente vai ter essa revolta. Eles não lutavam apenas pela sua religião, pela liberdade de seus cultos religiosos. Eles também lutavam, a gente sabe, pelo fim da escravidão negra. E a gente vai ver que essa revolta vai ser duramente repreendida. Ela vai durar, acho que 1 dia, 2 dias. E os seus líderes vão ser mortos, vão ser enforcados, banidos do país. A gente vai ter, a segunda que a gente vai falar vai ser a cabanagem. Ela vai acontecer no Pará. A gente vai ter uma grande participação popular com índios, negros, mestiços, escravos. E eles vão lutar por melhores condições de vida. E a gente vai ver que por essa ser uma das revoltas mais populares, ela foi a mais severamente reprimida, a gente pode dizer, com 30 mil mortos, ou seja, quase 25% da população total da província foi morta nesse momento. Eu vou deixar a Revolução Farroupilha para a gente falar por último, tá? A gente vai ter a Sabinada, que vamos ter como líder Francisco Sabino Barroso. Eles vão lutar contra as dificuldades econômicas da província, que vai ser a causa principal da revolta, e o recrutamento forçado para lutar contra os farrapos no sul. A gente vai ter uma certa adesão à classe média urbana nessa época, e a gente vai ter líderes presos, mortos e expulsos da Bahia. Vai ter a balaiada, que vai acontecer no Maranhão, aqui pertinho da gente, em Caxias. A gente vai ter a participação popular de escravos. Temos como líderes desse movimento Manuel dos Anjos Ferreira, Raimundo Gomes e o negro Cosmo Bento, que vão aparecer como os principais líderes. A gente vai ter como causas principais a pobreza generalizada. Como eu já disse, o Nordeste nesse momento do Brasil vai se sentir largado, e aí eles vão ser bastante reprimidos por um cara que é conhecido como Luiz Alves de Lima e Silva, que depois ele vai ser chamado de Duque de Caxias. E por último, nós vamos ter a Revolução Farroupilha, ou Guerra de Farrapos, como também é chamada. E essa vai ser a mais elitista e a mais longa de todas as revoltas. Por que ela vai ser a mais longa? Porque justamente ela vai contar com o apoio da elite, com o apoio e financiamento da elite. Por isso que ela vai ser a que mais vai durar. Como principais líderes Bento Gonçalves, Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi. Causas principais da revolta: altos impostos sobre o charque gaúcho. Charque é a carne de sol, tá? A carne seca. O charque que vinha da Argentina e do Uruguai, eles pagavam impostos menores que o charque gaúcho. E eles queriam que houvesse essa valorização do charque gaúcho, que abaixassem os impostos para o charque gaúcho e que aumentassem os impostos para o charque que vinha da Argentina e do Uruguai, assim favorecendo o seu mercado. Essa vai ser uma das revoltas que ela vai conseguir durar até mesmo quando Dom Pedro II assume o seu poder. Então a gente vai ver que ela ainda vai durar 5 anos depois que Dom Pedro II assumir, e aí Dom Pedro vai mandar suas tropas para tentar entrar em acordo. E aí esse conflito vai se encerrar em 1845 com o Acordo de Paz de Ponte Verde. E aí a gente agora vai falar um pouco sobre o que foi esse golpe da maioridade. Tanto esses liberais que eu falei que queriam essa descentralização das províncias, quanto esses conservadores, que a gente vai chamar, que queriam essa centralização política, manter essa centralização política, eles vão se unir e vão querer a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Então, Dom Pedro II vai assumir o seu poder de imperador apenas com 15 anos. Ele nem tinha 15 anos direito. E a chegada de Dom Pedro II ao trono vai visar dar fim às instabilidades do período regencial.
a toda essa instabilidade com revoltas, com essas brigas políticas que estavam acontecendo no Brasil. Então vai ser uma tentativa de estabelecer a estabilidade política no país e de conter essas revoltas. Aqui nós temos a fotinha de Dom Pedro II, carinha de criança, quando vai assumir o poder. E aqui nós temos a declaração da maioridade de Dom Pedro II, que vai acontecer em 1840. Então, por hoje é só. Na próxima aula a gente dá continuidade aos nossos conteúdos, tá? Espero que tenha ficado claro. E é isso, até a próxima aula.